Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo bimestre. Então nós vamos começar agora o nosso caderno 2 de ciências e nós vamos dar início a um novo conteúdo. Espero que vocês tenham ido muito bem na prova, tá? E vamos dar continuidade. Então o nosso tópico, entrando no nosso caderno 2, tá? Falando sobre agora outro tópico que nós encerramos então o primeiro bimestre, nós vamos dar entrada sobre materiais. Como transformamos os materiais? No livro de vocês, nas duas primeiras páginas, ele vai dar uma ilustração, falar um pouquinho aqui, desde que eles estão na parte da agricultura, recolhendo uma matéria, que no caso essa matéria aqui é uma planta, até onde chega para as nossas casas, tá? O material já transformado. A professora colocou uma ilustração aqui no PowerPoint. Eu coloquei para a transformação do açúcar. Como que é gerada essa transformação? Da onde veio? Que processos que levou para chegar esse produto na nossa casa já pronto? Então aqui tem um exemplo. Nós temos uma cana-de-açúcar, uma plantação. Então nós tivemos pessoas que fizeram essa colheita, pegaram a cana-de-açúcar, levaram para uma indústria. Lá eles fazem uma extração do caldo. Tá? Uma coisa bem legal da cana-de-açúcar também, que a gente vê uma leve transformação, é quando a gente vai tomar aquele caldo de cana bem fresquinho, bem gostoso, né, num dia de calor. Então a gente vê aquela máquina e a pessoa está ali manuseando, pondo o caldo de cana, colocando a cana na máquina e tirando o suco para nós. Então aqui é a mesma coisa, eles vão fazer uma extração do caldo. Só que essa extração do caldo nós não utilizamos para o nosso fim, aqui não é para beber. Ele vai dar continuidade, ele vai fazer um tratamento no caldo, que é um outro processo. Depois ele vai fazer com que esse líquido evapore, aí depois entra numa máquina para cozimento, centrifuga ela, faz esse movimento de girar, seca e quando seca fica só o açúcar, aquela parte açucarada do caldo de cana. E todo esse processo que ele fez numa indústria, depois colocou no saquinho, gerou o açúcar que nós utilizamos para fazer o pão, para fazer o bolo, para adoçar alguns sucos, para adoçar algumas bebidas. Então isso aqui é uma transformação. Cana-de-açúcar é matéria, açúcar é matéria. Só que foi gerada uma transformação para esse produto final. Mas antes de a gente dar continuidade e falar sobre a transformação da matéria, nós temos que entender o que é matéria. E aí nós vamos começar aquele primeiro passo que nós fazemos em todas as aulas, a nossa introdução. Nós precisamos entender as palavras, precisamos entender os significados para a gente poder dar continuidade na explicação do conteúdo em si. Então vamos lá, primeiro nós vamos falar sobre o que é matéria, porque nosso conteúdo é a transformação dos materiais. O que é uma matéria, qual é a importância dela, quais são as características, mas antes o que é matéria? Então segundo Webster, que é o dicionário que nós utilizamos, matéria é um corpo, uma substância, aquilo que é visível ou tangível que a gente pode pegar, como a terra, madeira, pedra, o ar, o vapor e a água. O ar também, professor? O ar também, gente, porque o ar é uma matéria que está ocupando lugar no espaço. Quando que a gente consegue ver isso? Quando enchemos um balão, né? Começa a soprar o balão ele muda de forma, porque você está preenchendo com ar matéria. Então o ar, por mais que a gente não veja, por mais que muitas vezes a gente não está sentindo o cheiro do ar, o ar ocupa lugar no espaço. E a água? Então matéria é uma substância do qual todos os corpos são compostos. Então todo corpo, esse livro aqui é matéria, tá? Ele é composto, uma substância compõe ele, isso é matéria. Eu, a professora, matéria, a televisão, matéria, o ar, tudo é matéria. Então, matéria, corpo ou substância. Olha lá uma figurinha, a professora pegou uma figura para uma ilustração.
No livro de vocês, a definição de matéria vai dar como tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Essa é uma definição mais comum que nós utilizamos e é uma definição mais fácil de compreensão. Mas lá na frente, na física, na química, vocês vão também compreender que a nomenclatura, aquilo que nós utilizamos como definição, matéria, aquilo que tem massa e está ocupando um lugar no espaço. Então a professora pegou uma ilustração de uma figura de comida, nós temos alguns temperos, nós temos alguns elementos, nós temos também uma ilustração de um camping, ali está mostrando o céu, a lua, as estrelas, as árvores, o fogo, a barraca, tudo é matéria. Então olha lá, ó, tudo é matéria. Tá? Tudo aquilo que você está vendo, que você está pegando, tudo isso é matéria. Então esse primeiro conceito, galera, que a professora quer que vocês formem, tá? Se você puder, repete lá com a professora. Matéria, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ou seja, tudo é matéria. Até aquilo que você não está vendo, que é o ar, é matéria também. Aí nós vamos para o segundo tópico. O segundo tópico é qual que é a palavra-chave? Qual que é aquela palavrinha que da definição matéria o que é? Aí nós vimos que matéria é uma substância. Então a nossa palavra-chave, substância. E aí se você for no dicionário ver o que é substância, em um sentido geral é um ser. É algo que existe por si só. Aquilo que realmente é ou existe. Igualmente aplicável à matéria ou ao espírito. Então a substância é algo que existe por si só. Então o fato de existir é uma substância. O fato de existir é uma matéria, certo? Então vamos lá para o nosso versículo. O que a Bíblia fala sobre substância? O que a Bíblia fala sobre matéria? E tem um versículo muito bonito em Salmo 139, do 14 ao 16, que fala assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Em algumas versões fala o seguinte: os teus olhos me viram o embrião, ainda quando estava sendo formado. Então olha que legal, a Bíblia fala que quando nós começamos a surgir, quando foi aquela primeira sementinha que foi dando origem para cada um de nós, que foi aquela primeira substância, nós já éramos matéria, nós já éramos algo que existia por si só. Então isso é muito legal, a Bíblia retratando, dizendo já você, quando foi o teu início, quando que você começou a surgir, quando que você foi matéria. E aqui eu trouxe uma ilustração bem legal, a professora foi atrás, porque algumas versões falam do embrião. Então não é conteúdo de vocês ainda, mas já é algo que tenho certeza que já existiu uma curiosidade com relação a isso. Como que foi? Então no início éramos apenas um ovinho, uma célula. E aí começa a mostrar uma formação, olha que legal, depois de 5 dias você já começa uma transformação, aí recebe um nomezinho de blastocisto. Então as células começam a se multiplicar. 4 semanas, já está criando um pouco de forma. 6 semanas, olha que legal, você já tem mais um formato de um bebezinho. 8 semanas, já está mais formado. 20 semanas, já está com toda a estrutura, bem bonitinho do bebê. 28 semanas, já está até apertadinho ali. Até que entre 38 e 40 semanas, vem o nascimento de uma criança. Então olha que legal, desde o ovinho, uma substância ainda informe, não tinha forma, mas você já era matéria, é algo que você já existia por si só, até chegar a um ciclo completo de 9 meses e nasceu uma matéria tão bonitinha, tão completa, um ser vivo, né? Uma criança. Certo, pessoal? Então ficou bem certinho para vocês? Todo o nosso conceito, matéria, tudo aquilo que tem massa ocupa lugar no espaço. Matéria também é substância. E o que a Bíblia fala sobre isso? Que desde a nossa formação, quando a gente ainda era informe, sem forma, Deus já estava pensando em nós, Deus já estava escrevendo sobre nós, os nossos dias aqui na Terra. E aí a professora escolheu um princípio bíblico.
tá? E o princípio da nossa aula é individualidade. Deus fez tudo o que existe, as coisas visíveis e as invisíveis. Tudo é matéria, tudo. Agora, quando você olha, tudo é matéria, tudo é igual? Tem a mesma forma? Tem a mesma substância? Tem o mesmo cheiro? Tem a mesma cor? E olha lá, tudo é matéria, mas com as suas características próprias, suas funções diferenciadas e exercendo propósitos diferentes. Então Deus fez tudo sendo matéria. Mas não é porque tudo é matéria que é tudo igual. Tudo é matéria, mas cada um com funções diferentes, características diferentes, propósitos diferentes. Então, eu sou matéria, mas eu tenho um propósito, eu tenho uma forma, eu tenho um cheiro, eu tenho uma cor diferente. Aí eu vou pegar uma matéria, por exemplo, a televisão é matéria também, igual eu sou matéria. Só que ela tem uma função, ela tem uma forma diferente. Uma cor diferente. Então, individualidade, cada um com as suas funções diferentes. E de que forma que eu relaciono isso na minha vida? Então, a importância de reconhecer as minhas características, que eu tenho uma matéria, um jeito diferente, e entender que elas têm valor. Deus me deu dons e um propósito na minha vida. Quando eu entendo isso, que Deus me deu, Deus deu essas características, Deus deu um propósito para mim, Deus deu um dom, um talento para que eu possa exercê-lo. Aí eu entendo isso, eu sou grato, eu tenho gratidão no meu coração e eu valorizo o que eu sou e o que eu tenho. Certo, pessoal? Aí está um princípio para vocês refletirem, verem a importância, né, que Deus permitiu que eu fosse matéria, que eu existisse, e quando eu reconheço isso eu tenho gratidão, eu sou grato a Deus e eu dou valor a isso. Pessoal, tudo que a professora está colocando aqui, vocês vão olhar na folhinha que vai junto em anexo lá no PDA de vocês, olhem lá na folhinha, a professora está pedindo para vocês pegarem o fichário, fazerem aquele registro inicial que nós fazemos, faz lá com capricho, para depois, quando a professora, vocês colocarem a fotinha para a professora ver que está bem caprichado. Cuidem da letra de vocês, viu? Vamos dar continuidade. Com essa aula nós temos alguns objetivos, tá? Então a aula de hoje, que é a introdução de matéria, quais são os objetivos? Compreender o conceito de matéria, que eu acho que vocês já entenderam, relacionando com o cotidiano e a constituição do universo. Então eu preciso entender o que é matéria, de que forma que eu me relaciono com ela no dia a dia e na formação do universo também. Depois eu tenho que identificar massa e volume como propriedades gerais da matéria. Tá? Então massa e volume são parte do que é matéria. E eu preciso compreender o que é, qual a importância, como que se mede isso, qual que é a unidade de medida. E é isso que nós vamos aprender agora. Então vamos começar lá, matéria e suas propriedades. Repetindo, a professora vai repetir bastante para que você tenha esse conceito bem formado. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar ou ocupa volume no espaço. Aí no livro de vocês, na página 4, ele vai dar um exemplo escrito e a professora trouxe imagem para vocês. Pensa lá. Tá um dia de chuva, amém? A gente tá precisando que chova, né? Então tá um dia bem de chuva. E você tem, a chuva ela já é uma matéria, mas você tem na tua frente um guarda-chuva e folhas de papel. Os dois são matéria. Os dois têm massa e ocupam volume, ocupam lugar no espaço. E aí tá chovendo, você vai olhar o papel, você vai olhar o guarda-chuva. Poxa, os dois são matérias, mas é possível utilizar o papel para sair na chuva? O que vocês acham? Imagine, você vai pegar, tá chovendo, você vai pegar um papel, vai se cobrir para sair correndo na chuva. O papel, ele vai molhar e ele vai se dissolver na chuva. Então é uma matéria que a característica dela não é possível utilizar para me cobrir em dia de chuva. Por quê? Porque o papel, ele foi feito, a função, o propósito do papel não é para nos cobrir de chuva.
A função do papel é para que ele seja utilizado em dia de escola, para você escrever, para você fazer um registro, escrever uma carta, um bilhete, é para outras funções. Não é para fazer aviãozinho durante a aula, não é para fazer bolinha de papel para jogar no amigo, tá? O papel, ele tem a função de você fazer um registro. Então, quando estiver chovendo, o que você vai fazer? Você vai pegar um guarda-chuva, porque por mais que ele seja matéria, igual ao papel, a função dele não é a mesma do papel. E as características, as propriedades que ele foi formado não são funcionais, ela não funciona para uma chuva, ela vai dissolver. Já o guarda-chuva não. O guarda-chuva ele foi criado especificamente para você se cobrir, para você não se molhar, tá? Então a matéria, ela é isso, você tem que entender que tudo é matéria, tudo tem massa, tudo tem volume, mas nem toda a matéria tem a mesma função, tem as mesmas propriedades. Ficou claro isso, né, pessoal? E uma porção de matéria é chamada de corpo. Então, quando você tem bastante matéria, um grupo de matérias, o nome é corpo. Vamos dar um exemplo bem simples agora, um exemplo talvez básico. Eu sou um corpo. E se você olhar, eu sou uma junção de matéria. Por quê? Porque eu tenho matéria coração, eu tenho matéria pulmão, eu tenho matéria vasos sanguíneos, eu tenho matéria sistema digestório, eu tenho matéria sistema circulatório. Então eu tenho várias matérias dentro de mim, me constituindo. Então eu sou um corpo. Continuando nas propriedades gerais. Então, dentro da nossa definição de matéria, nós temos duas palavrinhas que nós temos que pegar. Então, quando a gente fala matéria, tudo aquilo que tem massa, então letra A vai ficar massa. Matéria, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar, ocupa volume no espaço. Essa vai ser a letra B, volume, tá? Nós vamos agora pegar a definição dessas palavras para a gente entender como que é calculado, como que é dado a unidade de medida, o que significa ter massa, o que significa ter volume. Então vamos lá, massa. Massa é a quantidade de matéria que está contida no corpo. Então eu sou um corpo. Quanto de massa eu tenho? Podemos medir a massa utilizando uma balança. Então eu preciso saber, esse corpo aqui, quanto, nós temos uma mania de usar a palavra, quanto que eu peso? Você pode ver o peso disso? No conceito teórico, ele está errado, porque a palavra é massa. Quanto de massa tem a minha maçã? Quanto de massa tem essa laranja? Quanto de massa tem essa quantidade de comida? A palavra ideal é massa, mas é um termo que nós não utilizamos no dia a dia. No dia a dia a gente fala peso, tá? Então, se eu for ir na balança, eu vou ver quanto de massa eu tenho esse corpo. Então, aqui tem uma brincadeira. Então, a propriedade geral, massa, quilograma. Eu vou ver quantos quilos de massa eu tenho, né? Que é uma piadinha para vocês estarem rindo um pouquinho. Preocupação das mulheres ali, quanto de massa ela tem. E aqui, né, é uma brincadeira que faz, mas logo após a gente comer, fazer uma atividade física, nós temos essa diferença de massa, ela acaba aumentando logo após tudo isso que ela acabou fazendo aqui, tá? Então vamos lá. Para a gente dar um valor, então, por exemplo, eu fui lá na balança, pesei, deu um valor de massa 100. 100 o quê? Quilograma. Nós temos uma unidade de medida chamada Sistema Internacional de Medidas. É um padrão internacional, tá? Em cada país ela tem uma unidade de medida diferente. Então aqui no Brasil o Sistema Internacional de Medidas estabeleceu para massa quilogramas. A cada 1 quilograma nós temos 1000 gramas. E a cada 1000 quilogramas nós temos 1 tonelada, tá? Então isso aqui tem que ficar claro com vocês. Unidade de medida para massa é quilograma. Gramas ou toneladas. Isso aqui é um padrão. Então vamos lá. Aqui é um exemplo de eles pegarem, vão calcular quanto de ração. É para dar 110 gramas de ração. Então ele já tem hoje, nós já temos alguns copos de medida, nós já temos alguns containers,
sacos que ele já vem estabelecida essa unidade de medida. Isso facilita para nós. Em vez de a gente ficar tirando, indo numa balança vendo a massa, que no caso no mercado quando a gente pega a fruta, ele tem que ser pesado, tem que ser colocado numa balança. Em alguns supermercados, você vai lá na balança no meio das frutas e a pessoa responsável coloca na balança, tira aquela notinha, cola já no saquinho de frutas e verduras e coloca para você quantas gramas ou quantos quilogramas tem aquela quantidade que você pegou. E muitos mercados hoje não. Quando você está passando no caixa para já pagar a compra, ali mesmo eles têm uma balança, eles colocam e já sai a unidade de medida. Quantas gramas, quantos quilogramas você está levando. Fora isso, os pacotes hoje, quando você vai fazer uma compra, se você nunca observou, para um tempinho. Eu sei que muitos não estão indo agora com os pais no mercado, mas quando chegar a compra em casa, dá uma olhada nos pacotes. Tudo vem quantas gramas, né? Um queijo ralado, um macarrão, arroz, feijão, tudo vem já na embalagem. Quantas gramas você está adquirindo com aquele produto, tá? Hoje já é muito assim, já está colocado no mercado, sem que a gente precise ficar vendo. Então, até na ração do cachorrinho, então vem um copo de medidas, porque às vezes você compra um pacote de ração lá de 5 quilos, mas o cachorro não vai comer 5 quilos. E às vezes você tem um veterinário, uma indicação, olha, dê tantas gramas por dia. Então já vem ali um copo de medida, né? Às vezes tem outro tipo, já tem outro tipo de copo, que você já sabe quanto que é de medida, e ali já tem gramas. Quantas gramas eu vou dar? Então, massa, quilograma, grama, tonelada. E volume, o que é o volume? É o espaço que esse corpo, ou seja, essa porção de matéria ocupa. Então aqui, ó, a professora está nesse espaço, vocês não enxergaram, mas quando eu entro nesse espaço, o ar que estava aqui, ele se deslocou. Então, no momento que eu estou ocupando um espaço, aquilo que estava aqui no meu lugar, que era ar, ele precisou sair. Se tivesse a mesa, então aqui é o meu limite, eu não vou porque tem uma matéria, a mesa, estabelecendo até onde eu posso ir. Mas se eu quiser ir no lugar dela, eu vou ter que deslocar ela para ficar no lugar dela. Porque matéria, ele vai ocupar um lugar. E para ele ocupar aquele lugar, ele vai deslocar a outra matéria que estava lá. Então isso é o volume, é o espaço que o meu corpo está ocupando. E o volume, como que eu vou mensurar isso? Como que eu vou estabelecer? Então o volume de um líquido, ele pode ser mensurado, ele pode ser medido utilizando um instrumento graduado. No dia a dia, quando a mãe tem uma receita para fazer, uma receita de bolo, uma receita de um biscoito, qualquer receita, se ela precisa colocar uma quantidade de líquido, a receita vai estabelecer. Ah, eu quero 300 ml. Então tá lá, ó, eu quero 300 ml, eu quero 1 litro, eu quero 2 litros dessa quantidade de líquido, porque para você poder mensurar, medir um líquido, você vai precisar também de uma outra unidade. Então o volume, o Sistema Internacional de Medidas que é estabelecido, aqui no Brasil nós utilizamos o litro. Então a cada 1000 mililitros nós temos 1 litro. Essa é a unidade de medida para calcular o volume. Então, na tua casa, eu não sei se você tem lá, mas se você perguntar para tua mãe, pede lá, mãe, cadê? Você tem um copo de medida? O que você tem para especificar? Hoje muitos liquidificadores têm, às vezes uma panela de pressão, ela tem um riscozinho dentro da panela falando até aqui o volume de água. Então, olha lá, num copo, hoje, os copos de medidas aqui no Brasil, tá lá, ó, 100 mililitros, 200, 300, 400, 500 mililitros. E quando a gente compra uma caixinha de suco, um refrigerante, um leite, ele também tá lá na embalagem dele. Então, normalmente o leite tá sempre assim, 1 litro, tá? É possível encontrar, às vezes, alguns jarros maiores, mas não é comum. Aqui no Brasil a gente encontra sempre ali 1 litro de leite. Na página 6 do livro de vocês, no livro lá,
vai ter um texto, você sabia, e ali vai ter um texto falando sobre o Sistema Internacional de Medidas. A professora vai pedir para vocês lerem esse texto, para vocês entenderem um pouquinho o sistema de medição, tá? Leiam esse texto, leiam depois a folhinha que a professora colocou, tem alguns exercícios lá para vocês fazerem e bom estudo para vocês, certo, pessoal? Então fica aqui o primeiro conteúdo sobre matéria. Não esqueçam, caprichem no fichário e façam a atividade de vocês. Um abraço, até a próxima aula.